Eu convido você para estar comigo em mais uma palavra de Deus. Eu estou aqui no Recanto dos Profetas, é o lugar onde Deus tem nos dado o privilégio de estar morando. E são agora, nesse momento, 8 da manhã, um clima gostoso, maravilhoso aqui em Teresina. Um clima como este é muito raro. E eu quero então liberar uma palavra para você, como o maná que pegamos toda manhã. Às 6 da manhã, lendo a palavra de Deus, o Senhor falou profundamente ao meu coração e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus me falou. Eu li um texto na Bíblia, em Lucas capítulo 11, versículo 38 a 40, e ali fala de Maria, Marta, fala de Jesus na casa de Marta e Maria. Então Jesus chegou com os discípulos e ele então entrou na casa de Marta e Maria, e enquanto ele estava na casa, ele ensinava, ele pregava a palavra, porque essa era a vida de Jesus. Ele vivia pregando a palavra o tempo todo, ensinando o tempo todo. Então estava Maria assentada aos pés do Senhor Jesus. E Marta reclamou porque Maria estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava fazendo o serviço doméstico sozinha. Então duas coisas eu já aprendo aqui nesse texto. Primeiro, Maria se assentou. A Bíblia diz que ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Estar sentado sugere uma disposição para ficar mais tempo. Quando você está escutando alguém em pé, você gera um clima, você gera uma sensação, não é, de urgência. Vamos, termine de falar logo porque eu quero ouvir, quero partir. Mas quando você se assenta, você se acomoda, isso sugere que você está disposto a passar mais tempo dentro daquele ambiente ouvindo. E é o que Maria fez. Maria, ela se assentou. Ela estava disposta a passar o tempo que fosse necessário, ouvindo Jesus falar, ouvindo a palavra que Jesus estava trazendo para aquele ambiente naquele momento. E isso é tremendo, porque nós precisamos nos aquietar. A Bíblia diz assim, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Parem de lutar, eu vou lutar por você. Então, nós precisamos dar tempo para o Senhor, debruçar na sua palavra. Precisamos realmente investir tempo com o Senhor. Às vezes passamos 5 minutos com Deus, seja lendo a Bíblia ou orando, e achamos que aquilo é um tempo longo, quando a gente passa o resto do dia nos entretenimentos, nos ativismos, fazendo tanta coisa e nem percebe a hora passar. Maria se assentou. Vamos nos assentar e vamos realmente estar dispostos a ficar mais tempo com o Senhor. Segunda coisa, não é, aqui desse contexto que eu quero destacar, Marta estava fazendo algo que é muito nobre para toda mulher, principalmente na época. Ela estava cuidando do almoço, preparando o ambiente, preparando um alimento para satisfazer ao Senhor Jesus. Ela não estava errada, não é? Agora, considerando que nem sempre Jesus estava ali, nem sempre ela tinha oportunidade de receber Jesus, eu creio que caberia, por exemplo, ela sentar-se também, ouvir muito e depois que todo mundo ouvisse, agora vamos todo mundo trabalhar porque agora é a hora de fazer o almoço. Mas não, ela ficou realmente com a atividade dela e pegando de paralelo tudo aquilo que estava acontecendo. O problema disso é que geralmente quem está envolvido no ativismo de tentar fazer alguma coisa para Jesus, corre o risco de se incomodar com quem está aos pés de Jesus. E ela se incomodou. E quando ela se incomoda, você percebe que a expressão dela é uma expressão de quem está se sentindo desprezada. Ela disse, Senhor, o Senhor não está percebendo que eu estou trabalhando sozinha e Maria está aí aos teus pés, manda ela vir me ajudar. Ou seja, pode até ser que Marta estivesse precisando de ajuda, mas o contexto sugere que ela estava incomodada pelo fato de ela estar fazendo tanta coisa e aparentemente ela estava fazendo aquilo que era de mais nobre, mas ela não estava sendo vista. O Senhor não está vendo que eu estou sozinha aqui? Então o problema de quem geralmente se envolve nos ativismos, nas coisas, até as coisas de Deus, é que quer ser visto, é que tem essa necessidade de ser reconhecido, de ser visto. Olhe para mim, eu preciso ser percebido neste lugar. Olhe o que eu estou fazendo.
Esse é um grande problema, porque quem está aos pés do Senhor não tem necessidade de ser visto, mas quem está fazendo coisas para o Senhor e não está aos pés do Senhor, tem a necessidade de ser visto, porque a sua obra, o que está fazendo é mais importante do que a presença do Senhor. Por que eu devo estar aos pés do Senhor Jesus? Número 1, eu devo estar aos pés de Jesus porque isso significa estar aos pés do Criador. E a maneira mais eficaz de você conhecer quem você é conhecendo sua origem. E a nossa origem está em quem? Em Jesus. A Bíblia diz que Ele é o Verbo, Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus foi quem de fato fez todas as coisas. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Então, quando eu estou aos pés do Senhor Jesus, eu estou conhecendo a minha origem, o meu Criador. E essa é uma maneira de me conhecer melhor. Vou te dar 2 exemplos. Isaías. A Bíblia diz no capítulo 6 do livro de Isaías que ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, imediatamente ele teve consciência de quem ele era. Ele disse: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E aí ele viu a glória de Deus ao lado do manto. Aí a reação dele foi: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que estou morrendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando eu consigo ver o Senhor, meu Criador, eu consigo me ver e consigo ter noção do estado em que estou. Um outro momento aconteceu com Pedro. Jesus estava no barco de Pedro, ele terminou de pregar e disse: Pedro, lança a rede para o lado direito. Pedro falou: Senhor, eu passei a noite todinha pescando, não peguei nada. Sob a tua palavra eu vou obedecer, eu vou lançar. Lançou as redes, veio tanto peixe, o milagre foi tão grande que Pedro não conseguiu puxar a rede sozinho. Teve que se utilizar da ajuda dos seus amigos. Aí Pedro percebeu o tamanho do milagre. Quando Pedro tem noção, quando Pedro percebe diante de quem ele estava, não estava diante de um homem comum, ele estava diante de Deus. Jesus é Deus. Sabe o que ele disse? Senhor, afasta-te de mim, que sou homem pecador. Quando Pedro teve a revelação, e Pedro tinha essas revelações, uma vez Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí um disse: estão dizendo aí que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és João Batista ou Elias. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o Pai que está nos céus. Então, Pedro teve essa revelação, que Jesus é Deus. Ele disse como Isaías: ai de mim, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. É importante estar aos pés do Senhor Jesus, porque estar aos pés de Jesus significa estar aos pés do meu Criador. E eu só me conheço quando eu conheço a minha origem, quando eu sei realmente de onde eu vim. Por exemplo, quando você vai pegar vai tentar conhecer um objeto eletrônico, você vai para o manual. Por quê? Porque o manual diz a intenção do autor, do criador daquele objeto. Então, quando eu estou ouvindo Jesus, lendo a palavra de Deus, eu estou então conhecendo o manual, o coração, a intenção daquele que me criou. É assim que eu descubro a minha origem, porque estou aqui e para onde devo ir. Número 2, por que eu devo estar aos pés de Jesus? Porque estar aos pés de Jesus é a maneira de me tornar parecido com Ele. Quando você começa a conviver muito com uma pessoa, você começa a pegar traços dessa pessoa, começa a pegar características dessa pessoa. Daqui a pouco você está falando parecido com ela, está pensando como ela, está agindo como ela. E os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. Ficaram tão parecidos com Jesus que quando Judas foi identificar Jesus para os soldados, ele disse: aquele a quem eu beijar. Porque não dava para conhecer os discípulos, que eles estavam muito parecidos com Jesus. Quando Jesus foi preso, Pedro ficou ali de longe e tal, e ele estava se esquentando na beira de um fogo, e ele começou a conversar com as pessoas e alguém disse: ei, você é um dos 12. Disse: não sou não, você é um dos 12, você fala parecido com ele. Então, quando estamos aos pés do Senhor, nós passamos a estar parecidos com Ele. Aquele que diz que está nele, em Jesus, deve andar como Ele andou, deve ser parecido com Ele. Jesus fala em João capítulo 13, versículo 15:
Eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, a maneira de me parecer com Jesus, de me tornar parecido com o Senhor, é estando aos pés dele, aprendendo com ele. Uma vez o próprio Jesus falou assim, em Mateus 5,48. Sejam vocês perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, é possível parecermos com Cristo? Sim, mas o caminho para isso é estar aos pés dele. Número 3, por que é importante estar aos pés de Jesus? Porque é aos pés de Jesus que eu recebo o poder para vencer o mal. Ele disse assim, eu vos dou o poder, Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, quando eu estou andando com Jesus, quando eu estou aos pés de Jesus, eu recebo poder para vencer o mal, para expulsar os demônios, para subjugar o inimigo. E tudo que nós precisamos, meu querido, minha querida, nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo, tudo o que precisamos é de poder de Deus para subjugar o inimigo. Porque quando nós não pisamos na cabeça do inimigo, quando nós não exercemos poder para manter o inimigo longe de nós, ele vai querer pisar na nossa cabeça. Ele vai tentar nos subjugar. E aí há uma frase que diz que se o boi soubesse a força que ele tem, não deixaria que lhe colocassem cabresto. Quando nós estamos aos pés de Jesus, descobrimos o poder que nós temos no nome dele para vencer o mal. Quarto e último lugar, é importante estar aos pés de Jesus, porque este é o lugar onde sou capacitado para frutificar no reino de Deus. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Do mesmo modo como os galhos, os ramos, não tem como frutificar se não estiver inserido na árvore, assim vocês também, sem mim, nada podem fazer. Para vocês frutificarem, vocês precisam estar em mim. Então, estar aos pés de Jesus significa ser capacitado para frutificar. Quando eu estou aos pés do Senhor, adorando, aprendendo dele, estou recebendo dele vida e habilidades para poder ser frutífero nessa terra. Um grande escritor, ele disse, o Atmani, ele disse, Jesus não nos chamou para pregar o Evangelho, ele nos chamou para que por meio de nós, ele mesmo pregue o Evangelho. É isso que ele falou, capítulo 10 de Mateus, ele falou só, quando vocês estiverem diante dos magistrados, diante das grandes oportunidades, não se preocupem com o que vão falar, porque na mesma hora vai ser dado a vocês o que dizer, porque não serão vocês que vão falar, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vossa boca. O apóstolo Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo estava vivendo em Paulo, então era Cristo que fazia tudo por meio de Paulo. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava as vidas, as almas que se convertiam na época, e o Senhor usava os apóstolos, e por meio da mão dos apóstolos, o Senhor fazia grandes coisas. Então Deus não nos chamou para fazer coisas, Ele nos chamou para que por meio de nós, Ele faça. E estar aos pés de Jesus significa estar nesse ambiente onde eu sou habilitado para frutificar, porque é Ele mesmo frutificando através de mim. Vamos seguir o exemplo de Maria, nos manter aos pés do Senhor Jesus. E tudo que fizermos na obra de Deus, como Marta estava ali cheia de atividade, tudo que fizermos seja um reflexo, seja o resultado da nossa comunhão com Jesus. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus te abençoe.